Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos mais uma vez tendo um dia, mais uma vez amanhecendo um dia para iniciarmos a nossa rotina de trabalho e estudos, e mais também um dia para meditarmos na Sua Palavra. Somos gratos a Deus pela dádiva chamada vida. E hoje eu quero falar convosco sobre tecnologia. Com um texto base, Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 11, que nos diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Também quero ler em 1 João 5,12, que nos diz: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A tecnologia, ela está se desenvolvendo cada vez mais e facilitando a vida das pessoas. Por exemplo, nós podemos acessar nossa conta bancária e fazer pagamentos pela internet, realizando muitas tarefas sem precisar sair de casa ou do escritório, nem perdendo tempo em filas ou com a locomoção. Os telefones celulares podem ser usados para comunicação verbal, envio de mensagens escritas, ler notícias, alguns até são mini computadores. Enfim, as inovações tecnológicas nos ajudam a viver melhor. Mesmo assim, algumas pessoas desconfiam delas. Ao mesmo tempo, quando tem-se de usar as facilidades do mundo moderno, perguntam-se como aguentaram tanto tempo sem aquilo. De certa forma, nós podemos comparar nossa relação com a tecnologia com o relacionamento do homem com Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Pai e então recebemos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, uma nova vida e uma esperança. Ou seja, com Deus nossa vida é incomparavelmente melhor. Para isso, não há necessidade de sacrifícios, nem de pagar penitências ou fazer outro esforço qualquer. Basta crer em Jesus Cristo e entregar a Ele nossa vida para começar um novo relacionamento com Deus e experimentar tudo o que Ele faz, tudo o que faz parte da vida cristã. Mas, assim como alguns desconfiam da tecnologia, muitos ficam intrigados com a facilidade para ter a vida com Deus e tudo o que ela inclui. Algumas pessoas relutam em aceitar sua necessidade de um relacionamento com Deus, mas depois que decidem iniciá-lo, elas percebem a diferença positiva que isso faz e lamentam porque demoraram tanto tempo para escolher Deus. Uma frase que me chama a atenção diz: Você já está vivendo com Deus ou ainda não tem certeza da diferença que isso fará em sua vida? Não deixe para depois o que você pode desfrutar desde já. Esta frase nos chama muito a atenção, porque ela nos pergunta, ela nos faz pensarmos, refletirmos se nós já estamos em comunhão com Deus ou se estamos perdendo tempo. Ela diz: Você já está vivendo com Deus ou ainda não tem certeza da diferença que isso fará em sua vida? Como que você está? Você está vivendo com Deus e para Deus? Ou ainda não tem ciência, não conhece a diferença que isso vai fazer na sua vida? Perceba bem nos versículos que lemos aqui em Romanos 5, o versículo de número 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
vários dias eu tenho citado, falado sobre o amor de Deus. E hoje esse versículo veio de encontro ao meu coração. Esses versículos falam fortemente sobre o amor de Deus e expressam sobre a nossa necessidade de estarmos em constante comunhão com Ele. E esse versículo 8, para mim, é o que mais chama atenção, porque ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Interessante que Deus ele não diz que Ele é amor, mas aqui Paulo está dizendo que Deus, além de ser amor, Ele prova, Ele nos demonstra o seu amor para conosco. E continua, é que Cristo morreu por nós. Ou seja, Ele mostra o seu amor através do sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo. Como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está nos demonstrando o seu amor através do envio do seu Filho para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado. E aqui Paulo nos diz que ele prova o seu amor e depois que Cristo morreu por nós. Ele provou o seu amor através da morte de Jesus Cristo. E Paulo, ele ressalta dizendo, sendo nós ainda pecadores, quando nós estávamos perdidos, ou seja, estávamos longe da presença de Deus. E aqui no próximo versículo ele diz, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Paulo aqui ele está nos demonstrando, falando que Cristo, que Deus já nos amava, mesmo quando nós ainda vivíamos na vida de pecado, e muito mais agora Ele nos ama, porque Ele se entregou e se sacrificou por nós. É interessante nós notarmos naquela cultura, naquele momento da história, a cruz era significado de algo bem ruim. Significava maldição. O apóstolo Paulo é categórico em dizer que ele se fez maldito por causa de nós. Ele se fez maldito para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos esse contato direto entre Deus e nós, fosse uma relação melhor. Porque observe, no Velho Testamento era Deus em cima e o homem embaixo. No Novo Testamento é Deus entre nós. Jesus estava junto das pessoas. Mas agora, no período que vivemos, o período da graça, nós estamos vivendo uma vida diferenciada, porque agora não é Deus em cima e o homem embaixo, nem Deus entre nós, mas agora é Deus em nós. Por isso Paulo ele escreve muitas das vezes dizendo que nós somos templos do Espírito Santo, morada sua. Ele está dizendo que agora Cristo não está mais em cima, o homem embaixo, não está mais entre nós, mas agora Ele mora em nós, Ele está em nós. Olha a tamanha magnitude do poderio de Deus, olha como é bom quando nós paramos e contemplamos esta mensagem. E aqui é interessante porque 1 João, capítulo 5, versículo 12 nos diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que Ele está nos demonstrando? A verdadeira vida, o verdadeiro sentido, nós só encontramos quando nos encontramos com Cristo. Enquanto nós estivermos longe da sua presença, não terá sentido algum para o nosso caminhar, para o nosso trilhar, porque nós estamos vivendo separados da presença dele, estamos vivendo distanciados dele. E aí está tendo uma ruptura entre nós e Deus. E por isso nós precisamos correr de todo o embaraço que nos cerca e chegarmos a Deus. E aqui no versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, como é interessante nós notarmos esse estágio que Paulo destaca. Paulo está dizendo que Deus nos amava, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós. E aqui é interessante que ele estava dizendo
que quando nós estávamos separados de Deus, Ele nos amava, e agora nós somos reconciliados com Ele, e seu amor é muito grande. É interessante que para sermos salvos, para que tenhamos a vida eterna, nós precisamos ter uma atitude bem simples: nos entregar a Deus, nos render aos seus pés, nos prostrarmos e reconciliarmos com Deus. É interessante quando eu paro, analiso, reflito, as pessoas como têm procurado o sentido da vida. O sentido da vida só vai ser encontrado quando se olhar para Cristo. Tantas coisas que têm roubado o lugar de Cristo nas nossas vidas, tantas questões que parecem ser algo bom para as nossas vidas, mas o final disso é perdição. O final disso é coisas ruins. Eu aqui te apresento um que pode tirar toda a tua tristeza. Alguém que pode te socorrer no momento de angústia. Se você está passando por profunda tristeza ou dificuldade e pensa que não tem ninguém olhando por ti, e pensa que é o fim, que você não vai conseguir suportar, agora eu estou te mostrando um que pode estar com você. Um que mesmo quando eu não puder alcançar, não puder chegar para lhe auxiliar, este Senhor Jesus Cristo, Ele vai chegar e vai te sustentar e te auxiliar. Porque Ele é grande, soberano e poderoso sobre todas as coisas. Mais uma vez eu quero repetir essa frase. Você já está vivendo com Deus ou ainda não tem certeza da diferença que isso fará na sua vida? Qual que é a resposta sua para essa pergunta? Você está vivendo com Deus ou ainda não sabe qual que vai ser a diferença que isso vai trazer para a sua vida? E aqui ele continua: não deixe para depois o que você pode desfrutar desde já. Não deixe o tempo passar, não perca mais nenhum minuto sem conhecer a Deus. Não perca mais nenhum momento sem se deparar, sem entender o que eu estou te dizendo. Porque quando você ouve a teoria, é sempre diferente da prática. Você me ouvindo é uma coisa, mas quando você vai buscar, você vai entender o sentido da coisa, você vai entender o porquê que o autor ele escreveu essa frase. Somente quando você tiver uma relação com Deus, você conseguirá perceber e entender tudo isso que estamos falando e analisando aqui. E quem conhece Cristo não entende mais como podia viver sem Ele. Se você conheceu a Cristo, você agora não entende como você outrora viveu sem Ele, como você conseguiu suportar sem Ele. Porque quando Cristo ele chega nas nossas vidas, Ele é um divisor de águas. Não é à toa que o tempo tem um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo ele deixa a sua marca nas nossas vidas. E para encerrar, eu quero mais uma vez orar contigo para iniciarmos esse dia, para que seja um dia de bênçãos e de vitórias na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que o Senhor nos tem concedido. Senhor, sou grato a Ti porque, analisando tudo isso que o Senhor tem nos mostrado, esses versículos, eu vejo mais uma vez o Seu amor tão grande por cada um de nós. O Senhor foi, amou, resgatou cada vida, cada pessoa. Não por mérito próprio, não porque eram boas, mas por causa do Seu infinito amor que nos constrange, que nos alcança. O Senhor foi e nos abençoou. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e lhe agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor, esse dia de cada pessoa. Abençoa, lhe dê um descanso, lhe dê um dia abençoado na sua presença. É o que eu te louvo, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que você possa mais uma vez ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus seja convosco, te abençoando, te guardando de todos os males. Amém.